Veja, agora eu vou para a escritura que ele acabou de falar. Esse povo, eles não mudam as suas leis, não quebram as suas regras. Nunca. Para eles não pode fazer isso. E o profeta citou a Bíblia. Vamos dar uma olhada lá na Bíblia? Ver onde é que ele estava olhando para dizer essas coisas para nós? Capítulo 6 de Daniel. Não se preocupe, tem leitura, mas você pode me acompanhar e você pode voltar na gravação depois. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Volta um pouquinho a imagem para mim aqui. Olha que coisa interessante. Nos dias de Daniel, Daniel estava servindo a um árabe, a um indiano, que é a mesma coisa que os árabes, é da mesma linhagem, é o mesmo povo. Então era ele no meio de 120 árabes, 120 medos e persas também, que são os árabes. É daquela linhagem. Era um judeu no meio de um bando de ismaelitas. Não é? Mas a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Mas claro que não interessa quando o cristão tem um espírito excelente. Não interessa se ele tem espírito excelente. O diabo nunca vai se contentar com ele. Vão arrumar alguma coisa para dizer que ele é o problema. Dá uma olhada no que acontece aqui. Dá uma olhada no que acontece aqui. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E aí diz que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Eu estou lendo o capítulo 6 de Daniel. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E então esses príncipes, os presidentes, foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha da onde que esse povo vem, irmãos, esses árabes. Ele é do tipo de gente que quando eles têm uma regra, eles não quebram aquela regra. Quando eles têm uma religião, eles não quebram aquela religião. Quando eles têm uma cultura, eles não quebram aquela cultura. É isso que o profeta está contando para nós a respeito desse povo. Quem? Os ismaelitas. Qual que é o comportamento deles? Não muda. O que foi lá atrás tem que continuar até hoje. A mesma vestimenta, a mesma comida, a mesma cultura, o mesmo entendimento, a mesma adoração, não muda. Não muda. Assim eram os medo-persas e assim são até hoje. Os árabes e os indianos, que é tudo o mesmo povo. Assim são os muçulmanos. Não mudam. Não vá tentar mudá-los, que eles não vão mudar. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que interessante esse capítulo 6, falando desses árabes, falando desses indianos. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. De propósito, né? Eu gosto de crente assim, provoca de propósito. Eu me identifico com esse irmão Daniel. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, eu me lembro disso aí mesmo, eu assinei, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Porque o árabe é assim, irmão, faz lá as maracutaias deles para acusar o judeu, né? É desse jeito, esse comportamento medo-persa aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, foram lá, né? Não, o senhor assinou. O senhor não pode quebrar, porque a nossa cultura, a nossa religião não permite. Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha esse árabe, irmão. Olha a índole desse árabe, desse ismaelita. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Viu que coisa interessante? Ora, não quebra, não pode quebrar a regra, não pode nem tocar, não pode, mas quando ele viu o sobrenatural, irmão, ele esbagaçou com a lei dele. Mas ele teve que ver o sobrenatural. Ele teve que ver um poder de Deus manifestado. Só papo, conversa, não resolve ali, não. Mas são durões, não, porque não. Mas quando ele viu o sobrenatural, quando ele viu o poder da palavra de Deus manifestada, na hora ele já esbagaçou com tudo a lei deles. Joga tudo fora, manda trazer esses 120 aí acusadores, ou sei lá qual que era o número deles, se eram todos eles. Manda lá as mulheres também, os filhos, joga tudo aí dentro dessa cova. Mas cadê a lei que não se quebra? O irmão Dário. E assim, o senhor não disse que não podia quebrar a lei, mas ele viu o sobrenatural. Quando ele viu o sobrenatural, houve uma mudança.